Como usar o seu arquétipo sem virar um personagem? Você já descobriu um arquétipo que combina muito com você e de repente começou a pensar: então agora eu preciso me comportar assim, preciso falar assim, preciso me vestir assim, preciso parecer mais poderosa, mais sábia, mais criativa. E é justamente aí que muitas pessoas cometem um erro. Arquétipo não é personagem. Você não precisa deixar de ser quem você é para vivenciar um arquétipo. Na verdade, quando você tenta representar um arquétipo o tempo todo, pode parecer exatamente o contrário. Você se afasta da sua própria essência. E hoje eu quero conversar com você sobre como usar um arquétipo de uma maneira muito mais profunda e verdadeira. E no final deste vídeo eu vou mostrar como isso se conecta ao meu método E3, essência, estrutura e expansão. Mas afinal, o que é o arquétipo? Um arquétipo ele pode ser entendido como um padrão de comportamento, características, símbolos e motivações que aparecem de diferentes formas na experiência humana. Por isso, quando falamos em arquétipo, não estamos falando simplesmente eu sou o sábio ou eu sou o criador. A questão é muito mais interessante. Que características desse arquétipo já existem em mim? E quais delas eu preciso desenvolver neste momento? E essa diferença muda tudo, porque o arquétipo ele deixa de ser uma fantasia e ele passa a ser uma ferramenta de reflexão. O erro de transformar arquétipo em personagem. Imagine uma pessoa que escolhe trabalhar o arquétipo do sábio, por exemplo. Ela começa a acreditar que precisa falar de maneira extremamente formal. Ela começa a usar determinadas roupas. Ela muda completamente a sua comunicação. Ela tenta demonstrar conhecimento o tempo inteiro. Mas existe um problema. Ela está representando o sábio em vez de desenvolver a sabedoria. Conseguem perceber a diferença? Uma coisa é usar elementos simbólicos para reforçar uma mensagem. E outra coisa é construir uma identidade artificial. E o mesmo acontece com o criador. A pessoa ela começa a achar que precisa ser criativa o tempo inteiro. Com o governante, ela acha que precisa demonstrar autoridade o tempo todo. E com fora da lei, ela pode acreditar que precisa ser rebelde para parecer autêntica. E não é isso. O arquétipo ele deve ampliar você e não substituir você. Então, como usar um arquétipo de maneira saudável? Eu gosto de pensar em 3 perguntas. A primeira, o que esse arquétipo revela sobre mim? Talvez ele revele uma força
que você já possui. A segunda pergunta é: o que esse arquétipo pode me ensinar? Talvez exista uma característica que você precise desenvolver. E a terceira pergunta: como posso expressar isso de maneira autêntica? E essa terceira pergunta, ela é fundamental, porque duas pessoas podem trabalhar o mesmo arquétipo e expressá-lo de maneiras completamente diferentes. E isso é maravilhoso. Você não precisa copiar a estética de outra pessoa. Não precisa copiar a maneira como ela fala. Não precisa copiar a forma como ela administra o negócio. Você pode pegar a essência daquela referência e adaptar à sua própria identidade. Outro ponto é que o arquétipo ele não é uma prisão. E é muito importante porque você não precisa escolher um arquétipo e ficar presa a ele. Nós somos seres complexos e em determinados momentos da vida, uma característica pode precisar estar mais presente. E em outro momento, outra característica. Agora, pare um pouquinho e imagine. Imagine alguém começando um negócio. Talvez naquele momento precise desenvolver mais coragem. Depois, precise desenvolver estrutura. Mais tarde, precise desenvolver a criatividade. O arquétipo ele pode funcionar como uma lente para observar essas necessidades. Mas lembre-se, você continua sendo você. E é justamente aqui que entra uma parte muito importante do método E3. Essência, estrutura e expansão. Porque antes de pensar em como você quer aparecer para o mundo, existe uma pergunta anterior. Quem você é? Essa é a essência. Depois vem a estrutura. Como você organiza aquilo que descobriu. Como transformar as suas características, os seus conhecimentos e os seus objetivos em ações. E então vem a expansão. Como você leva isso para o mundo, para a sua comunicação, para os seus projetos, para os seus negócios e para a sua vida. Por isso, para mim, usar arquétipos não significa criar uma personagem perfeita. Significa compreender melhor quem você é, estruturar aquilo que deseja desenvolver e então expandir isso de uma maneira autêntica. Essência, estrutura e expansão. Esse é o E3. Então, se você está trabalhando com arquétipos, faça um exercício. Em vez de perguntar como eu preciso parecer para representar esse arquétipo, pergunte: o que esse arquétipo pode despertar e desenvolver em mim? Essa mudança de pergunta pode transformar completamente a maneira como você utiliza os arquétipos. E se você quiser começar esse processo de forma mais estruturada, eu preparei um e-book gratuito para você. 5 sinais que você está crescendo sem estrutura. E o link está na descrição desse vídeo. E o QR Code está no final.
Eu também deixei informações sobre o método E3, Essência, Estrutura e Expansão. E se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal, porque durante essa semana eu vou continuar falando sobre esse tema. E lembre-se, você não precisa virar um personagem para expressar uma nova versão de si mesma. Até o próximo vídeo.